Nesse vídeo eu quero falar sobre operadores aritméticos na programação. Na matemática você já deve estar familiarizado com os operadores de soma, subtração, multiplicação e divisão. Na programação a gente tem esses mesmos operadores, com os mesmos símbolos, com exceção da multiplicação, que na verdade é um asterisco. E a gente tem mais um operador que a gente chama de módulo. Ele tem esse símbolo de porcentagem, mas não tem nada a ver com porcentagem. Ele significa o resto da divisão inteira entre dois números. Talvez falando assim não fique tão claro, por isso que eu vou mostrar um exemplo. Aqui a gente tem várias variáveis, em que nessa daqui a gente está somando dois números, nessa daqui a gente subtrai, multiplica, divide, e nessa daqui a gente está fazendo o módulo de 4 por 2. O que é que isso vai dar? Isso aqui vai dar zero, porque o resto da divisão de 4 por 2 vai dar zero. 4 dividido por 2 vai dar 2. Não resta nada. Para que isso é útil? Isso é útil para saber se dois números são divisíveis entre si. Se o resto da divisão é zero, significa que eles são divisíveis. Do contrário, eles não são divisíveis. E a gente pode tanto utilizar valores quanto variáveis nas operações, como é o caso desse exemplo aqui. A divisão tem alguns detalhes específicos que é interessante notar. Em linguagens como Python, se eu dividir 5 por 2, ele vai me dar 2,5. que é um valor decimal. Já se eu utilizar os dois símbolos de divisão, ele vai me dar a divisão inteira. Então, dependendo da situação, a gente vai querer a divisão inteira ou a divisão decimal. E em linguagens como C e C++, isso é um pouco mais complicado. Por exemplo, se eu tenho uma variável inteira, obviamente, ela só tem como guardar a divisão inteira. Se eu tenho uma variável float, ela pode guardar a divisão decimal, mas depende. Se você está dividindo um número inteiro por outro número inteiro, a variável float, ela vai guardar o valor inteiro. Então, para você guardar o valor decimal, que é 2,5 nesse caso, você vai ter que ou converter as variáveis para float, que é o caso dessa terceira linha, ou dividir dois números que são decimais, que vai dar o valor decimal. E é isso.